Então, elevemos o nosso pensamento a Deus, ao nosso Senhor Jesus, aos benfeitores espirituais do Luz e Amor, nosso anjo da guarda, que nesse momento possamos formar aí uma corrente de luz para compreendermos melhor essas passagens do Evangelho, que elas possam tocar o nosso coração, que isso possa se transformar numa prática na nossa vida, possamos introspectar esses ensinamentos para passarmos para a nossa vivência. Então, que o Senhor abençoe essa reunião, abençoe todos que estão aqui, aqueles amigos, irmãos que não puderam estar aqui também por algum motivo, e que essa corrente de luz possa chegar a todos os lugares que precisam, onde haja tristeza e sofrimento, que ela possa aparecer em forma de acolhimento, de pacificação, de caridade. Obrigado, Senhor, por esses momentos. Está iniciada mais uma reunião do MEP, Maria de Nazaré, que assim seja. Legal, vamos estudar então, gente. Hoje a gente vai continuar no capítulo 14, só que agora do versículo 8 até o versículo 20. O Paulo em Bernabé em Listra. Aqui na tradução do Haroldo só está em Listra. Então vamos seguir. Você não trouxe a anotação, não? Eu estou como eu tive que vir direto. Eu também não teve como. Aí eu falei, eu vou trazer. Não, mas legal. Dá para pegar. O André vai ler para nós? Sim, André. Aqui. Em Listra, estando sentado certo varão, fraco, dos pés, coxo, desde o ventre de sua mãe, o qual jamais havia caminhado. Ele ouviu Paulo falando, o qual, fitando e vendo que tinha fé para ser salvo, disse em voz alta, levanta-te direito sobre teus pés. Ele saltou e caminhava. As turbas, vendo o que Paulo fizera, levantaram a voz, dizendo em língua licaônica, os deuses que se assemelham a homens desceram a nós, e chamavam Barnabé de Zeus e Paulo de Hermes, visto que ele era o que comandava a palavra. O sacerdote de Zeus, cujo templo estava diante da cidade, trazendo os touros e coroas para os portões, queria, com as turbas, sacrificá-los. Os apóstolos Barnabé e Paulo, ao ouvir isso, rasgando as suas vestes, correram para a turba, gritando e dizendo, varões, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens, sujeitos aos mesmos males que vós, e estamos evangelizando-a, a fim de vos voltardes dessas coisas vãs ao Deus vivo, que fez o céu e a terra e o mar, e todas as coisas que há neles. Aqueles que, nas gerações passadas, permitiu todas as nações andarem nos seus próprios caminhos. No entanto, não deixou a si mesmo sem testemunho, fazendo o bem, dando-vos chuvas dos céus e estações frutíferas, e enchendo os vossos corações de alimentos e júbilo. Dizendo isso, ainda com dificuldade, impediram as turbas de lhes oferecerem sacrifícios. Chegaram os judeus de Antíqua e Icônio, e, persuadindo as turbas, depois de apedrejarem Paulo, o arrastaram para fora da cidade, supondo que ele estava morto. Após os discípulos o rodearem, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, saiu com Barnabé em direção a Derbe. Legal. Tá aí, pessoal, os versículos de hoje, então. O André leu para a gente. Vamos comentar, então. Eu acho que só para título de localização, semana passada nós falamos da localização de Icônio. Listra era pertinho, 30 quilômetros, um pouquinho para baixo. Então, veio de Chipre para Antioquia, para Icônio, e desceu para Listra. Tudo isso na primeira viagem ainda. A primeira viagem não foi fácil,
a primeira cidade lá de Chipre não foi fácil, teve dificuldade em aceitação. Na Antioquia não foi diferente, em Icônio não foi diferente, em Listra saiu na base da pedra. Pedra. Isso. Então, mas o Ramon deu uma sugestão aqui da gente fazer uma leitura de uma passagem que está no Paulo Estevam. Ô, Marlene. Tá. Tudo bem? Pensa. Deus abençoe vocês três. Bem, Marlene. Vim mais cedo para atender. Oi, meninos. Tudo bem com vocês? Marlene, tudo bem? Oiê, boa tarde. Ah, não, mas já sei que foi ótima. Boa tarde, Marlene. Hoje eu vim sem nada, porque eu vim mais cedo, né, para atender a moça e saí correndo, porque eu tinha que abrir a porta. Celebrando a venda, por favor. A cura de um coxo em Listra? Isso. Se quiser ler o versículo também, sim. Ah, aqui em cima. Em Listra estava sentado certo varão, fraco dos pés, coxo desde o ventre de sua mãe, o qual jamais havia caminhado. Ele ouviu Paulo falando, o qual, fitando e vendo que tinha fé para ser salvo, disse em alta voz: levanta-te direito sobre teus pés. Ele saltou e caminhava. Agora a cura, então, vai explicar, né? Está em Atos 14, de 8 a 10. Cara, essa aqui é uma passagem do Paulo Estevam, tá bom? Que você vai ver agora. Falando sobre essa. Ah, Porque esse é outro livro. Isso, dizem que o Paulo Estevam é meio que um off do Atos dos Apóstolos, né? Aqui a gente leu os versículos até 20. Isso aí tem a ver com o comecinho da leitura que a gente leu. A cura de um coxo em Listra. Em uma praça nua, movimentava-se o mercado pela manhã. O mercado parco pela manhã. Paulo compreendeu que não encontraria melhor local para o primeiro contato direto com o povo. De cima de uma tribuna improvisada de pedras superpostas, começou a pregação em voz forte como um vedor. Os populares aglomeraram-se de súbito. Alguns surgiam das casas pacíficas para verificar o motivo do contato do julgamento. Ninguém se lembrou das aquisições de carne, de frutas, de verduras. Todos queriam ouvir o desconhecido forasteiro. O apóstolo falou primeiramente das profecias que haviam anunciado a vinda do Nazareno e em seguida passou a relatar os feitos de Jesus entre os homens. Pintou a paisagem da Galileia com as cores mais brilhantes do seu gênio descritivo. Falou da humildade e da abnegação do Messias. Quando se referia às curas prodigiosas que o Cristo realizara, notou que um pequeno grupo de assistentes lhe dirigiam chufas. Inflamado de favor na sua perenética, Paulo recordou o dia em que vira Estevão curar uma jovem muda em nome do Senhor. Parenética. Crente de que o mestre não o Crente de que o mestre não desampararia, passeou o olhar pela turba numerosa. À distância de alguns metros, enxergou um mendigo miserável que se arrastava penosamente. Impressionado com o discurso evangélico, o aleijado de Listra aproximou-se, bracejando no solo e, sentando-se com dificuldade, fixou os olhos no pregador, que o observava sumamente comovido. Renovando os valores da sua fé, Paulo contemplou-o com energia e falou com autoridade. Amigo, em nome de Jesus, levanta-te. O mísero, olhos fixos no apóstolo, levantou-se com facilidade, enquanto a multidão deu gritos, surpreendida. Alguns recuaram aterrados, outros procuraram o vulto de Paulo e o de Barnabé, contemplando-o, deslumbrados e satisfeitos. O aleijado começou a saltar de alegria. Conhecido na cidade de longa data, a cura prodigiosa não deixava a menor dúvida. Está em Paulo Estevam, na segunda parte, capítulo 4, páginas 324 a 325. Detalhou bem o que aconteceu, né,
nessa questão aí da cura desse aleijado. Porque eles chegaram na lista, da mesma forma que nas outras cidades, eles começaram a divulgar o evangelho, né? A Boa Nova, Jesus. E muito interessante que Paulo sempre vai usar a ponte, né? Primeiro ele fala das profecias, ele faz todo um caminho para depois mostrar. Então ele já veio, já esteve conosco. Ele já esteve aqui presente, e ele é o Cristo, foi Jesus. E muita gente ficava ali, né, deslumbrado com aquela oratória, com aquele amparo, né, aqui fala do amparo que eles tinham. Mas aí essa cura, parece que ela veio coroar toda a fala dele, né? Aí eu queria que vocês comentassem qual o motivo dessa cura, né? Por que alguns se curam, alguns não se curam? Como é essa não questão? são todos, né? Que se... Tem uma palavra ali, é chuva. Chuva. Tá, não sei Eu se também vocês não sabem, conheço, né? não. Essa Eu palavra estranho. é que tinha as pessoas, os bandoleiros, né, as pessoas que duvidavam, estavam fazendo chacota. Entendeu? Eu sei porque eu li no dicionário, também não sabia, não. Muito prazer. Né? Chufas. Essa aqui o Hernani gastou a capacidade de filólogo dele. Quem que tá aqui? É a Jo? Achou. A Jo Luiz? Eu não estava vendo. Mas o engraçado é que você vê que a passagem fala assim, ó, vendo que aquele homem tinha fé para ser curado, Ah lá, ele lembra, ele se atentou a isso. esse feeling dele também de agregar quem precisa, de necessidade, e quem acreditava na época, que vai muito desse orbe que ele mantinha com ele, de falar assim, de ter esse olhar já da pessoa realmente, falar assim, aquele ali está buscando mesmo, do que ele poder pegar alguém aleatório ali e praticar alguma... Para mostrar serviço. Poderia ser um... Porque Jesus sempre falava, né? Estão ali, né? Mas vindo que aquele ia em nome de Jesus. Você vê que Jesus sempre falava, a tua fé te cura. Ele não falava eu te curo. Verdade. E ele lembrou bem. Só que é um merecimento. Olha lá, alguém quer falar. Deixa a Meire falar, gente. Meire. Deixa eu abaixar a mãozinha. Eu achei interessante que eu lembrei daquela passagem de Pedro também com o coxo lá da Porta Formosa, porque aí também fala que primeiro Paulo se condoeu da situação do coxo e o coxo olhou fixamente para Paulo, então houve uma conexão ali, né, entre eles para que a cura acontecesse. É algo também interessante porque Paulo consegue curar e eles acreditam que eles seriam os deuses, né? Que eles acreditavam, porque esses dias vendo o Haroldo comentando sobre o Evangelho de João, ele fala assim, que esses sinais, quem dava os sinais era somente os profetas, né? Aquele que era o intermediário entre Deus e a humanidade. Então, quando eles faziam esses prodígios, para saber se era um verdadeiro profeta ou se era um falso profeta, dentro do judaísmo, eles observavam os sinais que aquele profeta manifestava. Então, a cura, quando eles curavam, isso já era um sinal de que seria um verdadeiro profeta, realmente um enviado de Deus. Então, dentro do judaísmo, há isso muito forte, né? Moisés foi um verdadeiro profeta, porque ele fazia, né? Vários prodígios, né? Então, havia essa ligação, né? Entre o verdadeiro e o falso profeta por aquilo que ele fazia. E interessante que no caso de Paulo, né, e dos apóstolos, eles usavam sempre o nome de Jesus, né? Para que pudesse efetuar essas curas, né? Mas eu acho mais interessante que houve a cura, porque eu acredito que houve essa conexão, havia chegado o momento também desse coxo andar, porque muitos ali, não sei qual livro que eu li,
que muitos ali não era por questão de estar resgatando algo que eles vieram nessa condição para ser curados, mas eles já eram auxiliares dentro daquilo que foi proposto. Eles vieram já com essa missão de auxiliar aqueles profetas, ou até Jesus, nessa implementação do reino de Deus através das curas, né? Porque as curas é o que chamava mais atenção. O que chamava a atenção do povo era realmente os sinais. Até hoje, né? Porque aquela turba que seguia Jesus era buscando algo, né? A maioria era para ser curado. Que a gente acha que todo mundo que tem alguma deficiência é porque está resgatando ou está em provação, né? Mas tem aquela passagem que tem uma pessoa com deficiência visual e os discípulos perguntam para Jesus, quem que errou? Ele ou seus pais, né? Aí ele fala, nenhum nem outro. Ele está assim para que se fizesse a vontade de Deus. Aí Jesus cospe no chão, faz um barrinho, passa no olho, e ele volta a enxergar. Então, esse negócio da gente taxar, todo mundo tem deficiência como pessoa que adquiriu débitos anteriores, não é bem assim. Então, por isso que não tem regra geral quando se fala em questão de doutrina espírita. E esse era um caso. E o que o Paulo fala na carta aos Coríntios, né, quando ele vai falar lá do amor, né? Ainda que eu tivesse a falar essa língua dos anjos e dos homens, que ele fala do amor, no final ele fala assim, existem 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade, né? Das 3, a maior é a caridade. Que no caso a caridade foi a questão de Paulo, mas a fé e a esperança foi a questão do aleijado. Então envolveu aí as 3 virtudes e o merecimento. Aconteceu a cura, né? A gente não sabe os bastidores do que aconteceu antes, né? Então a gente não tem como. Mas assim, o que os evangelhos nos trazem é que a gente faz uma noção. Fernando, mas como que você vê essa resposta? Eu não soube explicar para uma pessoa que me questionou sobre isso. Eu fiquei meio perdido, sabe? Da deficiência lá, de ser a vontade do pai. Parece que eu fiquei... Assim, como que você vê isso? Que explicação que você daria? Gente, bem verdadeiramente. Bom, vamos lá, os amigos aqui podem ajudar. Jesus, quando veio, ele não tinha nenhum débito, né? Ele veio em missão, não veio? Ele veio em missão por amor, a missão dele é a maior missão, porque ele era o governador do planeta. Assim como existem essas grandes missões, existem as pequenas também. Então, esse que veio, né, com essa deficiência, ele veio para ser um instrumento da vontade do Pai, para servir de exemplo para aqueles outros que poderia acontecer curas se existisse o merecimento, se existisse a fé, se existisse a esperança. Então, pelo que eu penso, é isso, é uma pequena missão para ajudar no desenvolvimento da humanidade. Ele serviu como exemplo. Então, esse é o meu ponto de vista. Não sei se vocês veem dessa forma, a pergunta do Iris. Para a gente entender bem esse mecanismo aí, a gente tem que entender bem o conceito de provas e expiações, né? Então, normalmente, também não é cravado, a expiação está envolvida num resgate. A prova, não. Tá? Então, e a prova é igual o Usain Bolt. Para ele se tornar o corredor mais rápido do mundo, ele teve que ir superando, treinando cada vez mais, sentindo cada vez mais dores musculares, né? Rompendo as barreiras que o próprio corpo dele foi apresentando. Assim como todo atleta de alta performance também faz. Então, o espírito é a mesma coisa. Mesmo que não seja uma missão, igual você muito bem comentou, né? Por exemplo, tem um caso na revista Espírito, tinha um amigo que gosta de falar desse caso, do menino do quarto, não sei o que lá, no hospital. Que era um menino que ele teve uma doença grave, ele ia desencarnar a criança e ele estava super feliz com aquela experiência que ele estava vivendo. E você olha e fala, mas por quê? Qual que é a necessidade, a justiça daquela experiência com a criança? E aí depois
não sei se foram os espíritos, foi o próprio menino que veio explicar depois, está na Revista Espírita, depois alguém pode pesquisar, e fazia parte do processo evolutivo que ele estava buscando. Então, pode ser, por exemplo, esse caso do cego, tudo junto. Tudo junto. Tipo, ele já estava no patamar evolutivo bem avançado, e ele precisava passar por aquela experiência para atingir sensibilidades do espírito, que a gente às vezes nem consegue entender, mas aquela experiência ia ajudar ele a atingir isso. E, juntamente, ele ia cumprir um dever de ajudar no trabalho de Jesus. Então, é um mecanismo muito intrincado, que é difícil julgar, né? É muito no íntimo de cada um, mas tem todas essas nuances, né? Muito bom. Tem situação, por exemplo, que a pessoa está em expiação, resgatando, mas ela está tão bem, ela já atingiu um nível tão alto de consciência que minimiza, que aquilo né? já vai para outro Que nível. minimiza. A experiência já começa a ter outros alcances, não só de romper a dureza do espírito. Então, não sei se ajudou aí, né? Eu já ouvi muitas pessoas comentar, até dentro do meu convívio espírita, assim, porque no caso da minha filha, a Clarinha nasceu com a síndrome de Down pura e ela foi desenvolvendo, foi perdendo as habilidades e foi ficando, hoje ela é uma autista nível 3, com uma hipótese diagnóstica de uma doença rara. Está investigando porque ela foi perdendo tudo que ela conquistou até a primeira infância. Uma certa vez eu comentando com uma pessoa assim, próxima do meu espírito, ela falou assim, nossa, mas o que será que esse espírito fez para estar passando por isso? Essa pergunta aí. Aí eu Será que estão fazendo, você não aprendeu isso até hoje? Aí eu falei assim, falei assim, olha, eu não sei, mas eu não vejo isso como que estivesse pagando algo, eu estou vendo isso como uma oportunidade. Não vejo como um resgate, eu vejo como uma oportunidade, porque todo mundo acha que tem que ir pagando. Não, eu acho que nós estamos aqui para aprender, ninguém está aqui para pagar. Meio contínuo, consegui tirar o riso aí. Né? Para aprender. Mas Clássico. Oportunidades que Deus nos dá, que a gente só tem que agradecer, porque a gente cresce muito dentro da experiência. Porque eu acho muito lindo uma fala de Emmanuel, que ele fala que é dentro da luta que nós vamos nos forjando e vamos nos fortalecendo. Porque o marinheiro, ele ficar no cais, ele não aprende a manejar a vela. É só quando ele está lá em alto mar que ele vai colocar à prova tudo que ele aprendeu em terra firme. Porque se o mar estiver calminho e bonitinho, ele não sabe que direção que ele toma, mas quando ele está em alto mar, ele tem que colocar toda a sua... É ali que ele vai se forjando, ele vai aprendendo a manejar. E assim, eu penso que a nossa vida é assim também, né? O vento está para um lado, você vira, né? E vai seguindo. O Mendes, você está me lembrando uma coisa, né? Lá em São Paulo, o grupo que eu participava tem um trabalho assistencial muito grande, né? E a gente procurava ajudar lá e tal. E o pessoal, às vezes, ficava muito emocionado com a situação de miséria dessas pessoas assistidas e tal, e comovido, né? E aí ele falava assim, olha, a gente tem que prestar atenção, esse pessoal tem uma alegria que a gente não tem, né? E mais, muitos deles já tiveram a coragem de viver essa experiência. E nós ainda talvez não tenhamos tido. A hora que eu escutei isso, eu fiquei pensando. E aí hoje... Seria falar muito isso. Hoje eu compreendo isso, vejo que talvez a gente precisasse viver essas experiências difíceis, seja da deficiência, seja da penúria, qualquer que seja, e a gente talvez não esteja pronto, não tem maturidade espiritual para dar conta da experiência. Então é tão assim, não dá para julgar, gente. Não dá porque eu acho assim, cada um está no nível evolutivo, o evangelho, os ensinos de Jesus não é uma receita pronta, porque nós lidamos com individualidades, com espíritos imortais, e a história de todo mundo não é igual de todo mundo. Cada um está num grau evolutivo, cada um tem um nível de suportação das dores, das lutas, né? Então, assim, não é uma receita pronta, não é como uma receita de bolo. Não é tão simples assim.
muito mais complexo do que a gente possa imaginar. Mas eu penso que em todos os momentos da nossa vida, é aquele ditado antigo, Deus dá o frio conforme o cobertor. Quando você consegue suportar, eu comentei isso lá no meio que eu fui comentar sobre a parábola dos talentos. Em primeiro momento, você fala assim, nossa, eu não vou dar conta. Será que eu vou dar conta, meu Deus, né? Será que eu vou conseguir? Mas aí, depois que passa a dificuldade, que as coisas vão se acalmando, você fala, é o melhor que Deus poderia ter me dado, né? Porque o que você cresce, que você vai aprendendo, que você vai entendendo a situação, você vai desenvolvendo junto, né? Tudo aquilo que vai acontecendo. Por isso que quando Jesus fala do fardo leve, o fardo leve é isso, é viver as suas experiências sem rebeldia, né? Sem revolta, com calma, confiando em Deus, né? Que tudo vai dando certo. Tem uma passagem que Jesus fala assim, Senhor, dá-me aquela glória que eu tinha antes de estar aqui. Jesus já era um espírito evoluidíssimo, né? Mas os espíritos, mesmo os evoluídos, chega um momento que nós somos todos irmãos. Eles sentem a necessidade, primeiro, de crescimento espiritual, evoluir mais ainda, e também de ajudar aqueles que estão na evolução. Então, esses espíritos aí podem ser um desses, né? Eu não digo de Jesus, mas ele já tem uma evolução. E ele está, tipo, paralisado, é uma oportunidade dele vir, crescer um pouco e ajudar o crescimento daqueles que estão. Então, ele faz duas jogadas numa existência só, num momento só. Foi o que o Ramon falou, né, em síntese. Então, Iris, eu não sei se te respondeu, né, nessas reflexões aqui, se você tiver alguma reflexão também para fazer junto com a gente, mesmo que porque você também vivencia toda essa história, né? Isso mesmo. Na verdade, eu acho assim, a pessoa vir só para uma demonstração de uma coisa, eu acho que tem um motivo. Às vezes ele não vem só por ele, mas para trazer alguma experiência para as pessoas que estão ao redor dele, seja realmente eu acho. E acho também que as pessoas têm que largar dessa mentalidade de castigo, entendeu? Então, o que eu entendo, eu acho, onde é castigo, eu entendo como oportunidade. Eu acho que, assim, toda pessoa que ele está aqui, tendo a oportunidade de resgatar alguma coisa, de aprender, porque é um aprendizado, é uma forma de você corrigir alguma falha. Então, isso não é castigo, isso é oportunidade. Eu sempre falo assim, eu falo, por exemplo, se eu chegar para alguém, chegar na casa de alguém, pegar a televisão dele por maldade, jogar ela no chão e quebrar, depois se eu simplesmente arrepender e não der outra televisão para ele, o que adiantou? Eu tenho que ter a oportunidade de trabalhar, de ir lá e dar uma outra televisão para ele. Aí sim, aí eu mostrei meu arrependimento e consertei meu erro. Mas isso não é castigo. É oportunidade de corrigir. Então, essa mentalidade do castigo, falando, o que a pessoa fez para merecer isso? Não, que oportunidade que ela teve agora, que confiança que Deus deu para ele, vamos dizer assim, para chegar ali e tentar conseguir consertar. Porque eu falo assim, eu convivo. Eu tenho uma cunhada bem excepcional, sabe? Mas, assim, o que as pessoas às vezes não vê é que ela tem uma percepção, tem um sentimento. E olha, ela observa cada coisa que a gente fica admirado de ver. Então, eu percebo muito essas coisas nela. Hein? E vejo, assim, você vê, no caso lá vou falar, não gosto muito de falar caso pessoal, não, mas é uma coisa assim. A minha sogra teve essa filha excepcional, e depois ainda acabou tendo 2 erros cegos, né? Então você vê, para muita gente seria uma desgraça na família, 2 filhos, uma filha excepcional e 2 erros cegos. E na verdade, os dois erros cegos que permaneceram casados aí até hoje. Os outros não ficaram. Então, assim. Olha o exemplo. Ultimamente, isso aí está sendo raro, hein? Pois é, e outra coisa, é realmente, assim, sem querer falar nada, mas é o que dá sustentação dentro da casa, lá para ela, para tudo. Então, essa família, assim. Então, você vê, para muita gente que seria castigo, para ela foi uma oportunidade. Então, a gente tem que realmente entender, e a gente também não pode, como a gente tem uma deficiência, a gente não pode entender essa deficiência como castigo.
Mas que falar que a pessoa vem só para demonstrar alguma coisa, não, se ele não, às vezes o problema não é só da gente, mas pode ser das pessoas que estão em volta, né? Isso eu acho que sempre tem um acaso, sempre tem um porquê, né? As pessoas que já... É muito bom o seu ponto aí, porque os espíritos que já atingiram um certo nível, mesmo que eles tenham uma tarefa que só aparece aquele pontinho que a gente viu da história, ele já contribuiu com muitas pessoas antes disso, com familiares, com pessoas que estão no seu entorno, através do exemplo, através do amor que eles emanam. Então, pode olhar, tem muitos missionários, espíritos elevadíssimos que reencarnam no anonimato, a gente não fica nem sabendo. São grandes mães, né, de famílias grandes, às vezes famílias dificílimas, com pessoas em drogadição, na criminalidade, na prostituição, mas eles vêm para dar aquela sustentação que ninguém fica sabendo, né, e eles vêm por amor, né? Então, se fosse o caso desse coxo, né, que ele veio com essa missão daquele momento, com certeza ele já deve ter feito muito mais ali, até chegar ali, de outras formas, né? Aí é só um apêndice, a gente só viu isso. A vida dele. Tem uma passagem não sei se eu já cheguei a comentar com vocês, uma passagem do Chico, quando ele estava em Tuiutaba, e ele estava na rua andando assim, ele estava com umas 7, 8 pessoas, e ele viu um senhor numa situação de rua, tirando lixo, assim. Aí o pessoal estava com ele e falou assim: nossa, Chico, você está vendo lá? Olha, ele, que situação dele. O Chico atravessou a rua, foi lá, agachou do lado dele e conversou, trocou ali, parece que 1 ou 2 minutos de conversa com ele agachado, e ele ainda não parou de mexer no lixo, ele continuou mexendo no lixo, e o pessoal continuou da calçada. Ele voltou, Chico, voltou. E quando ele voltou, nossa, Chico, que terrível, olha só, que situação, né? Coitado, ele falou assim, coitado de nós. Coitado de nós. Eu só atravessei a rua por causa da luz dele. Ele está na última encarnação. Ele falou assim, ele é um espírito muito evoluído e ele pediu como última prova, aí é onde você tocou no assunto. Ele pediu como última prova essa situação de rua. Só para sublimar. Justamente, quando o Ramon falou ali que ele falou assim, às vezes a pessoa quer passar por uma última experiência e ela é tão forte para passar por isso que essa situação para ela vai planar completa, né? A gente pensa em prova e eu acho que é realmente como prova igual da escola. Sim. Tipo assim, você vai lá ver, né? Vai lá ver se você dá conta mesmo, entendeu? É assim. É porque a gente tem a lição, tem a teoria, e o mestre ensina, mas na hora da prova quem tem que fazer é o aluno. O professor não vai fazer para nós. Né? Tem mérito também, né? Ensina. E te passa a matéria, mas na hora de fazer você tem que ir lá mostrar seus conhecimentos, né? Eu estou me lembrando aqui, fala da Alcione, do livro Renúncia. Quem só olhar o que ela passou aqui era só lambada, só chicotada. E aí a gente sabe, né, no início do livro, que espírito que era, né? Então, nós que somos espíritas, a gente precisa trabalhar muito isso, até para, assim, orientar as pessoas, né, que não estudam a doutrina e saem apregoando isso. A questão do suicídio tem muito isso. Nossa, Deus. As pessoas falarem, a pessoa suicidou, está sofrendo nesse momento. Gente, não existe regra geral. Não existe. De repente o espírito suicidou. Eu estava assistindo um filme hoje, gente, se vocês puderem assistir, é lindo, está no Netflix. Chama As Palavras Escritas no Banheiro. Palavras Escritas no Banheiro, alguma coisa assim, de um jovem que era esquizofrênico. Em determinado momento, não vou dar um spoiler rapidinho, mas não vai afetar em nada, não. Aquelas vozes que ele ouvia, ele tenta o suicídio. Aí eu falo, uma pessoa dessa, você acha que ele vai ter uma consequência de perturbação ao extremo? Depois, o suicídio praticamente ele não teve vontade própria. Então, esse negócio de a gente pegar e taxar, deficiente é expiação, suicídio vai sofrer isso. Já estamos nos incumbindo no julgamento. Tá?
A mãe está junto porque a mãe ajudou a cometer o delito. É. Então, não é uma receita de bolo, gente. Cada ser em si é uma história. Né? Eu contei, vocês me perdoam, que eu já estou repetindo. Pode repetir. Teve um Janine. caso, né, de um jovem que cometeu um suicídio. E aí não faltaram pessoas espíritas para falar para o pai desse jovem, que é extremamente católico, assim, nossa, coitado do seu filho. Na outra encarnação vai nascer assim, vai nascer assado. Aí ele chegou para mim um dia e falou assim, Deus me livre dessa religião. Detesto essa religião. E eu pensei, você tem razão, né? Que experiência que ele teve com a religião, né? Que consolador é esse? Então, Qual que é o sentido consolador? e quem falou isso para ele eram pessoas espíritas. Eu acho que mais do que tudo, sim, a gente tem que falar que a gente não sabe o que vai acontecer, que a gente não tem certeza, E a gente não sabe mesmo. que a gente não ouve Ramon. relatos. E principalmente, o que a gente sabe é que quem cuida deles é Maria de Nazaré. Então, se é a maior mãe do mundo, o maior símbolo maternal da nossa esfera, que cuida deles, ele há de ser bem cuidado. Então, Eu acho que a gente, nessa hora, tem que falar de amor e de misericórdia. Para você ver, Nós não temos parâmetro de justiça divina, não temos. o ser humano, Gente, nós somos assim ainda. Eles? mas é assim, pode ser que eu esteja um pouco amargo na minha palavra do que eu falo para vocês, mas eu acho assim, a gente tem que pôr muito amor naquilo que a gente vai falar. Tem sim, né? A gente não pode dar uma regra, por exemplo, você fez tal coisa, por isso você vai vir de outro jeito, é exatamente aquilo. Mas uma coisa a gente tem que ter essa segurança e transmitir para qualquer pessoa, porque isso aí é uma questão de responsabilidade e de realidade, que é tudo que você fez, você vai ter que consertar. Por mais que seja dura essa realidade, a gente só tem que ter a consequência seguinte: Deus vai deixar a gente depois consertar na medida que a gente tiver a condição. Ele não vai cobrar da gente uma dívida que a gente não tem a condição de pagar, mas que consertar vai ter, consertar vai. Porque se a gente não colocar isso para as pessoas, fica muito fácil. Mas essa... Desculpa se eu estiver sendo muito amargo, mas eu acho que tem que ser. não, você está certo. É só uma questão assim, a gente tem que dosar com quem nós estamos falando, qual é a situação, né? O momento. Então, por exemplo, se você tem algum amigo que está demonstrando tendências, né, ideias de suicídio, então aí eu acho que aí cabe um pouco você falar um pouco mais da realidade, da dificuldade que vai ser enfrentada, que ele vai sofrer muito mais do que o que ele está sofrendo hoje, etc. Mas não dá para falar isso para os familiares que ficaram, né? Você imagina um pai que já está sofrendo a perca de um filho jovem de suicídio, você ainda falar que o filho ainda vai ter que pagar para você mexer na ferida que já está machucada. Isso. Então, esse cabe da gente muito tato, né? Porque Jesus veio nos trazer a verdade. Só que a verdade que Jesus nos trouxe, ele trazia para o povo da época por parábolas. Porque a parábola é a verdade que falava, eu achei muito lindo que eu ouvi falar isso, que é como a luz da lua, é uma luz refletida. Ela não vai direto, porque a luz direta, ela cega em vez dela clarear. Ela diz que a hora que pode, assim, que a pessoa tem condições, né, Meire? Até as revelações foi vindo gradualmente, de acordo com a nossa capacidade cognitiva de entender, né? Então, quer dizer, a verdade, é igual aquele que o Ramon falou, não esqueci jamais, igual o Chico falava, é uma gota de verdade com 1 litro de amor. É verdade. Porque, Iris, assim, você está numa palestra espírita, por exemplo, dissertando sobre os conceitos espíritas, aí você vai falar tudo que está lá. Ou numa conversa, uma pessoa que vem e te indaga. Agora, na hora da encrenca, meu filho, Saber o meio que você se encontra, né? você vai orar, você vai acalmar o coração da pessoa e pronto. E até mesmo uma pessoa, por exemplo, muito sensível, se a gente já sai falando tudo que a gente já leu, o que acontece no espírita, a pessoa também se assusta, né? E às vezes o que ela encontraria de orientação para impedir ela de executar, ela não encontra, porque ela se assustou. Né? Então é muito tato, né, que a gente tem que ter com as pessoas,
quando a gente for falar publicamente sobre esse assunto, pedir muita inspiração. Porque a gente não sabe que o público vai ouvir. A gente não sabe se é o que está precisando de consolo ou se é o que está precisando de instrução para não cometer o erro. É muito sério. Por isso que a gente tem que usar de caridade. E o que os Espíritos perguntaram para Kardec, perguntou para os Espíritos? O que é caridade, segundo entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão das ofensas. Então, quer dizer, benevolência, tratar com respeito, indulgência, não ficar julgando, ver o lado bom de todo ser. Então, é esse tato que o Ramon falou, né? Se você tiver esse tato, você vai ter inspiração de falar da forma certa. É a caridade. Porque até dentro do direito, a minha filha está terminando, esse ano nós estávamos conversando, tinha um caso de uma mãe que acidentalmente ela feriu o filho, estava uma briga entre casal, o filho entrou no meio e a mãe, sem querer, tirou a vida do filho. Ai, meu pai. Então, assim, ela estava estudando esse caso. Então, o que aconteceu? Pela lei, ela não foi tão julgada, porque só o fato em si dela tirar a vida do filho, ela já estava sendo punida. Pela dor que ela ia carregar para a vida inteira. Então, há até isso dentro do direito, né? Lógico que você não vai achar que isso vai ser uma coisa, igual eu falei, cada caso é um caso. Mas há já essa conduta dentro da área do direito, e a mãe que comete isso sem ter intenção, ela já vai pagar por aquilo da maneira que ela agiu. A lei humana tem atenuantes, agravantes. De Deus não vai ter atenuantes. Só agravantes. Só bolada. Ô, Jô, você não falou nada ainda, queria ouvir sua voz. Tô aprendendo com vocês. Nossa, tá maravilhoso aí. Mas, realmente, essa parte, né, que vocês falaram, eu acho muito interessante, né, de não rotular, né? Por exemplo, eu perdi a minha mãe, foi um acidente, né? Ela foi atropelada, né? E foi muito forte, assim, eu tinha 18 anos. E eu escuto de muitos espíritas, né, assim, fala assim, nossa, esse tipo de morte, não sei o que tem, né? E, assim, depois de muitos anos, uma vez veio uma carta psicografada e foi falado, assim, que naquele momento ela falou que não sentiu dor alguma. Apesar de ter sofrido traumatismo craniano, ter quebrado perna, tal, foi assim, muito feio, né? O carro estava em alta velocidade. Então, foi falado isso, que naquele momento que veio uma equipe, assim, né, e já socorreu, tal, né? Então, assim, realmente você tem que tomar muito cuidado, né, da forma que o pessoal fala, né? Eu penso que, às vezes, o silêncio é a melhor coisa. Né? Obrigada, gente. Tenta falar ali. O Ramon vai ler algo sobre esse assunto aí. É o Padre Montanha? Ué, pode ser. Daí pode ser qualquer um dos dois, né? Deixa eu ver. Eu acho que o outro, ele tá bem, né, tem a ver com os primeiros versículos. Não, cara. Eu acho que talvez primeiro. A cada um, né? Cada um pode ser? Pode. Ramon vai ler, então, uma mensagem para nós que fala sobre o assunto, a gente reforçar mais ainda. Não sei se sua visão é boa. Então, tá no Caminho, Verdade e Vida, capítulo 79, pelo que eu entendi aqui, em algarismos romanos. 179. 179, obrigado, Fernando, por socorrer. Levanta-te direito sobre os teus pés. Atos 14:10. De modo geral, quando encarnados no mundo físico, apenas enxergamos os aleijados do corpo, os que perderam o equilíbrio corporal, os que se arrastam penosamente no solo, suportando escabrosos defeitos. Não possuímos suficiente visão para identificar os doentes do espírito, os coxos do pensamento, os aniquilados de coração. Onde existissem somente cegos,
acabaria a criatura perdendo o interesse e a lembrança do aparelho visual. Pela mesma razão, na crosta da Terra, onde esmagadora maioria de pessoas se constituem de almas paralíticas, no que se refere à virtude, raros homens conhecem a desarmonia de saúde espiritual que lhe diz respeito, conscientes de suas necessidades incontestes. Infere-se, pois, que a missão do Evangelho é muito mais bela e mais extensa que possamos imaginar. Jesus continua derramando bênçãos todos os dias. E os prodígios ocultos, operados no silêncio de seu amor infinito, são maiores que os verificados em Jerusalém e na Galileia. Porquanto, os cegos e leprosos curados, segundo as narrativas apostólicas, voltaram mais tarde a enfermar e morrer. A cura de nossos espíritos doentes e paralíticos é mais importante, porquanto se efetua com vistas à eternidade. É indispensável que não nos percamos em conclusões ilusórias. Aguçemos os ouvidos, guardando a palavra do apóstolo aos gentios. Imprescindível é que nos levantemos individualmente sobre os próprios pés, pois há muita gente esperando as asas de anjo que não pertencem. Meu Deus. Respondeu. Esse é um outro ângulo de visão dessa cegueira, né? Muito legal. E ele fala assim, por exemplo, que como a gente está nessa cegueira há muito tempo, a gente esqueceu como que é, né, enxergar essa realidade espiritual feliz, ou vislumbrá-la, né, ou idealizá-la, porque a gente está cego pelas ilusões do que é o materialismo. É o exemplo que nosso amigo André deu, do pessoal que estava com o Chico lá. Quem que era mais necessitado? Quem estava cego de verdade, né? Quem que estava mexendo no lixo de verdade? Nossa, Hernani, isso é bacana, que você acabou de falar, né? Porque a gente é que tá cutucando o lixo, né? O cara não tava. Ele não tava, né? O lixo do cara que ele cutucava era só lavar as mãos, Era. passar um álcool e pronto. E o nosso lixo interior? A verdadeira pureza, né, que Jesus fala. Vamos lá. Como que chama a lição mesmo? Fechou, meio. A cada um tá no caminho verdadeiro. Ah, Se você puder passar no grupo, Ramon, por favor. Isso aí a gente tem que ler muitas vezes. Obrigada. É verdade. Pessoal, então vamos seguir, a não ser que alguém queira fazer mais algum comentário, porque realmente essa mensagem que o Ramon leu aqui é muito profunda, né? Porque o corpo ele era morto só materialmente, né? Ele foi curado, mas ele não escapa da morte. Todo mundo vai passar pelo processo. Hoje não, né? Vamos colocar naquele tempo. Naquele momento, não foi o momento dele desencarnar. Pelo contrário, né? Ele voltou a ter as funções orgânicas dele, como toda pessoa. Mas no momento posterior, sei lá, 10 anos, 20 anos para frente, ele desencarnou. Então, qual que é o nosso cuidado principal? Qual que é a nossa cura para a eternidade? Tirar a lição disso. A alma, né? O nosso coração. As pessoas. É isso que é bacana. Porque a experiência da dor, ela vem para nos abrir os olhos. Da alma, ela. Então, é bonito isso. E é muito legal. E é legal ele falar que o trabalho de Jesus é o que há de mais bonito. A coisa mais bonita é que ele continua fazendo no silêncio. É muito bonito isso, né? maior do que ele fez na Galileia. Olha, imagina. Porque você pega, de novo, né? Quantas pessoas no anonimato estão, de algum modo, despertando? Então, ou já despertaram, né? Ou estão saindo da inércia, já. Quantas pessoas, né? Verdade,
A gente às vezes pensa assim, nossa, esse mundo parece que não melhora, parece que está do mesmo jeito. A Ramon gente falou um que tá negócio piorando. interessante. Individualmente, quantas pessoas que já não evoluíram? Ah, sim. Não é? A gente não vê porque é feito de coração a coração, não vai de moldão, de coletividade, né? É um por um, cada um vai edificando o reino de Deus dentro do seu próprio coração, né? Justamente. Eu achei muito bonito aqui que ele fala que a cura dos nossos espíritos doentes é muito mais importante porque se efetua com vistas à eternidade. Olha que lindo, né? Quer dizer, Jesus veio para o espírito imortal, não veio para a cor. E a do corpo não é para eternidade. É só isso. E quando o Antônio Assado entra, sim, é porque ele quer falar alguma coisa. Você viu que ele estava todo imponente. Eu ia falar, tava parecendo um ator de cinema, né, gente? Vocês viram? E Antônio? É isso. Aqui em casa está mais quentinho. Achei que você fosse falar aí sobre a cura do aleijado. Vai não. Então vamos seguir. Segue o bonde, né? Sigamos. Sigamos. Bom, nós já falamos então sobre essa primeira parte, né? Que nós todos muito bem, uma reflexão muito profunda, gostei demais. Isso aí, o Iris. Iris, sua provocação foi muito boa, viu? Continue assim. Mas é sempre assim, né? Eu contribuo muito com essas perguntas. Muito bom. Aí o que aconteceu, pessoal? O testemunho lá foi tão forte que as turbas, vendo o que Paulo fizera, levantaram a voz dizendo, em língua licaônica, né? Deve ser o dialeto deles. Licaônia, deve ser. Os deuses que se assemelham a homens desceram a nós, ou seja, eles eram os deuses, né? E chamavam a Barnabé de Zeus e a Paulo de Hermes. Aí, Ramon, tem um comentário que você colocou em verdinho interessante, acho que está o último lá. Visto que ele era o que comandava a palavra, né? O Paulo que estava comandando, então eles falaram que ele era o Hermes. E o Ramon vai fazer um comentário sobre isso, e depois aí a gente pode comentar. Na verdade, está no comentário da Bíblia de Estudos de Genebra. Eles que explicam lá, uma antiga lenda circulava em Listra, que os deuses gregos, Zeus e Hermes, disfarçaram-se como homens e vieram às colinas rurais da Frígia buscando hospitalidade. Somente um casal os acolheu e, em troca, sua cabana foi transformada num templo com teto de ouro e colunas de mármore. As casas daqueles que rejeitaram os deuses foram destruídas. As pessoas de Listra poderiam ter tido isto em mente quando acolheram Barnabé e Paulo e se prepararam para sacrificar touros. Coitado. Porque em seguida, eles falavam assim, ó, o sacerdote de Zeus, cujo templo estava diante da cidade, trazendo touros e coroas para os portões, queria com as turbas sacrificadas. Acho interessante esse comentário que você fez, porque olha só como que tem um porquê, né, eles terem agido dessa forma. Tinha motivo. Tinha motivo, não foi aleatoriamente, ele deu uma ideia lá e vamos trazer um touro aí, coroa para sacrificar. Não, existia toda uma história por trás disso. Era uma lenda, né? Uma lenda viva. Lenda viva. Olha os caras aí de novo. Justamente. Vamos atender isso, nós vamos construir tudo aqui. Que bem gostoso. Traz os touros. E a coroa era para enfeitar os mortos? Não é. O adorno. É porque eles eram os deuses, né? E aí a gente fica pensando sobre essa questão do sacrifício, né? O povo romano, né? Ele tinha os deuses, né? E a forma de agradar os deuses era essa, era sacrifício. Você levar uma pomba, você levar um cordeiro, levar um touro. Esse era o sacrifício. Mas aí vem Jesus dizendo que não. Aí tem o espiritismo. Qual o sacrifício mais agradável a Deus? Né?
Até naquele filme lá, o Gladiador, que depois, quando eles ganham a batalha, ele chega e fala: pai, vou sacrificar 1000 touros a Zeus em sua vitória. Quer dizer, então, era uma prática bem comum mesmo, essa prática dessa carnificina né, 1000 touros, hein? em detrimento às né? Entendi. Esse sacrifício. Você olha assim, você presta bem atenção nesses filmes, assim, você fala assim, nossa, como as pessoas ainda estavam... Você pega os 10 mandamentos de Moisés, né? Você fala assim, ó, foi um marco regulatório mesmo para a violência que existia contra animal, contra tudo. E veio, isso foi se limpando aos poucos. Porque hoje você encontra isso, não vou entrar em detalhes, você encontra esse cara. O candomblé, o pessoal aí das matrizes africanas ainda faz isso, mas é uma coisa que hoje já está muito rara, esse tipo de coisa. Que era. Agora, você imagina a insatisfação de Deus quanto a isso, né? Do homem estar tão ainda intrínseco nessa violência. Falar, 1000 touros. O que fazer com isso tudo? Gente. Tem um amigo meu que ele fala interessante. Ele fala assim, ó, vai chegar uma época que nós vamos estar numa mesa dessa para estudar, que fala assim, gente, vocês lembram aquela época que a gente colocava um bife no prato? É verdade. Vai ser um absurdo. Então, para a época, isso era normal. Aquele momento evolutivo desse. Sim. Vai chegar um momento evolutivo que a gente vai ter outra visão. Lembra na época que a gente comia alguma coisa, né? Lembra? A gente triturava lá, fazia algumas coisas e tal. Então, a evolução vai ditando nossos passos, né? Mas a gente tem que fazer a nossa parte, né? Meire, para você falar alguma coisa? Não sei, alguém ia falar aí? Não, é porque eu penso assim, por isso que muitos não aceitaram Jesus, porque práticas milenares, Jesus veio quebrar paradigma quando ele fala, misericórdia quero e não sacrifício. Né? Então, Jesus muda toda aquela dinâmica que vinha, né? Desde a época de Moisés também, desde quando teve o sacrifício de Isaac lá com Abraão, né? Mas aquilo lá era para demonstrar um Deus vivo, era um povo ainda muito recém-saído, né? De tudo aquilo, era a infância da humanidade. Então, tinha que ter esse Deus vivo, tinha que ter o templo de adoração. Mas, assim, como o Hernando falou, o tempo vai passando, nós temos que ir evoluindo, e essa nova era que o Espiritismo trouxe, que é a era do Espírito, algo transcendente, né? Porque hoje em dia nós já sabemos que que depois do advento da doutrina espírita, nós percebemos que essa nova era já chegou, né? Como Jesus disse para a mulher samaritana, né? Haverá um tempo, né? Que Deus não precisar mais de altares, que Deus será cultuado em espírito e em verdade dentro do coração dos humanos, né? Dos seus filhos. Mas a gente sabe que é tudo um processo, né? Lento, gradual, né? Cada um no seu tempo. Deus não violenta a consciência. Então, cada um ao seu tempo. Sem sal. Você já pensou? Nossa, Jesus, na época, era um louco, né? Eu acho, para as pessoas, né? Que até hoje não dá conta de fazer. A Joana de Anjos fala que Jesus, para o povo da época, era um revolucionário. Revolucionário. Nessa passagem aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, o sacrifício mais agradável a Deus. Aí está no Evangelho de Mateus. Portanto, se está fazendo a tua oferta diante do altar e te lembrar aí que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferta diante do altar e vai te reconciliar primeiro com teu irmão, e depois virás fazer a tua oferta. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. Nosso desejo, sacrificar, é uma indicação de nossa devoção a Deus. Então, olha que interessante, hein? Ele dá duas lições. Primeiro a lição do sacrifício e depois da reconciliação. Qual que é o mais importante? Que sacrifício que é mais agradável a Deus, né? Porque às vezes, eu já vi o Emmanuel falar isso, pessoas que conseguem subir montanhas, conseguir feitos maravilhosos, mas e o sacrifício de mudar o nosso íntimo? Né?
Esse é difícil. A Joana fala isso também, que o homem de tecnologia, ele varou a estratosfera, foi à Lua, fez uma viagem intergaláctica, mas não consegue fazer a viagem mais importante que é para dentro de si mesmo. Ela faz esse paralelo na psicologia profunda dela. É verdade. E às vezes a gente briga por tão pouca coisa, Então, e na hora de mostrar o que a gente, entre aspas, faz, né? A gente faz maior barulho. Porque o sacrifício mais agradável é você perdoar uma ofensa, você calar diante de algo que não te dá vontade de você revidar, mas é silenciar. É o sacrifício mais difícil de ser feito, que é conosco mesmo, mas é o que mais agrada a Deus, né? Sair das contendas, das discussões estéreis, né? E é o mais difícil, porque é uma luta de mim para comigo, né? Aí ele conta que esse movimento e essas falas do pessoal lá de Listra, agora eles falaram na linguagem que o Paulo e o Barnabé não entendiam. O Paulo provavelmente estava falando em grego, então todo mundo estava entendendo. Mas na hora que eles começaram com esse movimento de idolatria, aí os licamônicos, né, acho que é o certo de falar, e eles falaram na linguagem deles. Então, provavelmente o Paulo e o Barnabé não entenderam. Mas eles começaram a ver o movimento, aí eles perceberam o que estava acontecendo, e aí eles fizeram o gesto de rasgar as vestes, porque era um gesto que significava, eu até leio aqui agora depois, Muito bom ter comentado. falar Mishnah, Seder Nezik, eu nem sei se eu estou pronunciando certo, Tratado Sanedrim, século V. Aqueles que julgavam blasfêmia deveriam ficar de pé e rasgar suas vestes ao ouvirem uma blasfêmia. Nesse caso, parece que Barnabé e Paulo, diante da blasfêmia ouvida, repetiram esse mesmo ato. Então, para rasgar as vestes. se eu tiver que rasgar isso, eu não consigo. Mas eu acho que é só humano, né? É uma explanação simbólica, né, dentro do judaísmo. Deve ser assim, Eles fizeram isso e aí vem a outra parte agora. Porque mesmo, Ramola, os apóstolos Paulo e Barnabé, ao ouvir isso, rasgando as suas vestes, correram na rua gritando, dizendo: varões, por que fazer essas coisas? Nós também somos homens, somos Deus, né? Sujeitos aos mesmos males que vós, e estamos evangelizando a fim de vos voltardes destas coisas vãs ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e todas as coisas que há neles. Interessante, ele falou: não, para com isso. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, quebrar, pelo menos quebrar, vocês estão trazendo a morada de novo. Não é isso. Então, eles precisam fazer aquele gesto, que era um gesto simbólico, conhecido, de rasgar. Um gesto muito tocante na época, né? Aquele gesto, assim, é um ato muito, assim, precede uma violência, né? Carrega um trapo velho, alguma coisa, só para levar para rasgar também, deve ser. Ou essa túnica que ele falou Essa que deve túnica. ser mais... mais importante, tipo uma capa, sabe? Sim, aquela. mais fininha, né? Rasgar, só pra... Vamos no texto aqui do Amanda? Vamos, o texto vai elucidar mais ainda para a gente. Alguém quer falar. Acho que é o Antônio, né? Não, entrou. É o Antônio. O Antônio voltou. Vou ler aqui então, vai. Valeu. Ó, trabalhamos também, tá no pão nosso agora, tá? E dizendo, varões, por que fazer essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões. Atos 14, 15. O grito de Paulo e Barnabé ainda repercute entre os aprendizes fiéis. A família cristã, muitas vezes, há desejado perpetuar a ilusão dos habitantes de Listra. Interessante. Os missionários da revelação não possuem privilégios ante o espírito de testemunho pessoal no serviço. As realizações que poderíamos apontar
por graça ou prerrogativa especial, nada mais exprimem senão o profundo esforço deles mesmos, no sentido de aprender e aplicar com Jesus. O Cristo não fundou com a sua doutrina um sistema de deuses e devotos, separados entre si. Criou um amoroso organismo de transformação espiritual para o bem supremo, destinado a todos os corações sedentos de luz, amor e verdade. No Evangelho, vemos Madalena arrastando dolorosos enganos, Paulo perseguindo ideais salvadores, Pedro negando o divino amigo, Marcos em luta com as próprias hesitações. Entretanto, ainda aí, contemplamos a filha de Magdala, renovada no caminho redentor, o grande perseguidor, convertido em arauto da Boa Nova, o discípulo frágil, conduzido à glória espiritual, e o companheiro vacilante, transformado em evangelista da humanidade inteira. Lembrei da tecla. Que nós não fechamos isso, mas como você viu lá que a Santa Tecla é a santa da cidade, a gente não tem história, mas talvez ela tenha se convertido depois. Eu pensei nisso. Né? A gente não falou isso durante o estudo. Pesquisando. Pode ser. O cristianismo é fonte bendita de restauração da alma para Deus. O mal de muitos aprendizes procede da idolatria que se entregam em derredor dos valorosos expoentes da fé viva, que aceitam no sacrifício a verdadeira fórmula de elevação. Imaginam-nos em tronos de fantasia e rojam-se-lhes aos pés, sentindo-se confundidos, inaptos e miseráveis, esquecendo que o Pai concede a todos os filhos as energias necessárias à vitória. Naturalmente, todos devemos amor e respeito aos grandes vultos do caminho cristão. Todavia, por isto mesmo, não podemos olvidar que Paulo e Pedro, tantos outros, saíram das fraquezas humanas para os dons celestiais, e que o planeta terreno é uma escola de iluminação, poder e triunfo, sempre que buscamos entender a grandiosa missão. A gente percebe que, por mais que haja um merecimento, né, do Paulo, do Barnabé, eles foram pessoas como qualquer um, né? E eles poderiam, naquele momento ali, ter se enchido de vaidade. Não, realmente, nós somos. Deus sim. Deus sim. Eu acho assim, o que é mais bonito, assim, que a gente vê a conquista espiritual deles, é esse vigor para conseguir superar, que é muito maior que o nosso. Mas não foi uma coisa que Deus deu. Não, É uma coisa que eles, com certeza, construíram claro. milênios e milênios de evolução espiritual. Então, eles vieram viver a experiência, erraram também, mas tiveram aquela força de prosseguir, né? Foram intrépidos, né? No enfrentamento de si mesmo, no enfrentamento das circunstâncias, né? E isso aí, mas isso aí não foi Deus que deu, né? Ah, não, Então, é conquista, né? Mas o exemplo era bem recente, né? O exemplo estava bem recente ali. Você está vendo falar de Pedro, de Paulo, perseguidor, você está vendo tudo aqui, mas o exemplo de Jesus aqui por trás deles estava bem recente mesmo. Então, assim, eles foram puxados, muita orelha mesmo ali, a se manter no caminho correto. Então, eles tiveram uma coisa muito boa para perseguir ali, que era já o exemplo. E sem contar que eles tiveram as dificuldades, igual os apóstolos, mas eles eram espíritos. Sim. Isso aí a gente não pode ter dúvida, não. Era qualquer o Hernani fala que eu não esqueço, essa Pleiade que envolvia eles de orientação sempre ali. Eles sempre eram puxados a orelha a não desviar do caminho, tanto que eles voltavam-se rápido para o que era bom.
Mas Judas não deu conta, né? Mas é aquela velho ditado, né? Quando o trabalhador está preparado, o serviço aparece. Então, a preparação dele existia mesmo. Aí, só que o serviço aqui era denso, né? O jogo é jogo. Não é? Esse era um jogão, né? Treinamento. O Emmanuel fala um pouquinho antes aí no Paulo Estevão, que o Barnabé e o Paulo estavam numa caverna e ele estava falando de um tesouro. Aí chegou 2 ladrões para assaltar eles, mas qual que é o tesouro que eles estavam comentando? Do Evangelho. Aí eles levam, eles dormem ao relento e Barnabé fica muito triste no dia seguinte. Ele fala que Paulo pensa que é por conta dos recursos materiais que tinha levado, a comida deles, eles não tinham mais nada, né? Aí Barnabé ficou preocupado porque os assaltantes tinham levado os pergaminhos das pregações, das anotações de Mateus. Aí é onde que Paulo tira dentro das vestes o que o Gamaliel tinha dado para ele. Aí eles renovam as suas energias, é onde que vão para Listra, né? Para pregar, e não tinha nada. Eles chegaram doentes, porque dormiram muitos dias ao relento, os 2 ficaram doentes. Paulo, mesmo doente, foi procurar um trabalho, colocou o Barnabé na hospedaria, porque o Barnabé estava mais doente que ele, e pediu, pelo amor de Deus, um trabalho de tecelão para conseguir pagar. Falou, não, eu trabalho só por conta da comida e do teto, para eu e meu amigo. Então, a gente percebe que são verdadeiros missionários, né? Eu acho que aí é o primeiro apedrejamento de Paulo, né? De muitos que ele sofreu. E, sim, são esses exemplos vivos mesmo. E é igual o André falou, a fonte estava muito viva ainda de Jesus Cristo, né? Era tudo muito profundo, uma conexão muito grande, uma fé muito ardente. Porque eu falo que o maior exemplo de fé que eu consigo perceber é a de Paulo. A de Paulo é assim, algo que mexe muito com a gente. Essa fé viva, essa fé ardente, essa fé um verdadeiro israelita, né? É aquela fé viva no Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, que eles têm essa fé ardente, né? A dele de Maria de Madalena é fantástica, né? Os dois, né? O Emmanuel compara os dois, né? Fantástico. Porque foi uma ascensão, né? Eles emergem, né, de toda aquela vida difícil que viviam, né? Rumo a Jesus Cristo, mesmo os ensinamentos, né? A gente lê nos romances espíritas, né? Por exemplo, a gente vai ser pai aqui, a gente faz os cursos lá, né? Para ser pai, por exemplo, pai e mãe, né? A gente não é jogado aqui, né? Lá no plano espiritual, a gente tem toda uma preparação, dependendo da experiência que a gente vai viver. Eu não sei onde foi que eu li, que o Chico, não sei se foi 20 ou 40 anos, que ele ficou envolvido numa preparação para a mediunidade dele se expressar como ela se expressava aqui. Eu não sei se eu não me recordo do lugar, nem se foi 40 anos. Eu sei que foi uma pancada de tempo, uma pancada. Então, é bem provável, né, que mesmo que não tinha essas coisas, lá no plano espiritual, nessa época, eles receberam muito. Outra coisa que eu penso também é que nós estamos falando certamente de irmãos que vieram de outros ordens, né? Eu não acredito que Pedro, a probabilidade, não posso falar assim, mas a probabilidade é que os discípulos não sejam, assim, esses espíritos primitivos da Terra. Muito provavelmente eles são exilados de Capela ou até de outros orbes. Então, eles já traziam, creio, né, uma história evolutiva, eles seriam mais velhos. Né, eu também não tenho. Vocês assistiram a palestra da Meire de quinta-feira, ela explicou sobre isso aí. Ah, que legal, né? A gente não tem onde ver. Eu também não. Mas eu creio que do caminho da luz, né? Isso, então. Eu gosto de pensar assim, para mim, não sei se faz sentido para vocês, né? Mas, por outro lado, isso tudo aí não isentou eles de ter que viver. Entende? Então, eles tinham ali, por exemplo, eu creio, já conheciam Jesus no plano espiritual. Né? O próprio Caminho da Luz fala isso, né? Que Jesus conversou com eles, eles foram exilados, por exemplo. Mas também para a missão, deve ter havido ali contatos e planejamentos. Imagina assim, o anjo Gabriel presidindo a sessão, né? Vamos fazer uma elucubração, né? Deve ter sido coisa desse tipo.
né? E eles já vieram com aquilo ali, de alguma forma, flamejante dentro deles, né? Mas o Judas não deu conta, o Paulo, no começo, se equivocou bastante, Maria Madalena também. João né? Marcos escorregou. O João Marcos escorregou, né? E acho que Pedro também. o Pedro negou. Pedro. Na verdade, todos negaram. Sim. Né? De alguma forma, só o João Evangelista que não. Né? Mas mesmo ele faz uma menção ali que o João Evangelista era frágil e se tornou o grande evangelista depois, né? Quando a fragilidade dele, que foi construído a partir dali, né? Então, e aí é isso que o Emmanuel está trazendo, assim, ó, eles não têm nada de presente e eles são grandes exemplos para nós por causa disso, né? É a própria mediunidade do Chico, o Emmanuel tinha uma disciplina muito rigorosa com ele também, né? Em vários momentos, hoje que a gente, né, lê várias histórias a respeito da vida do Chico, Emmanuel foi muito firme e tudo, né? Esses dias eu estava vendo uma palestra do Wagner Gomes da Paixão, então ele teve um contato muito direto com o Arnaldo Rocha, que foi o esposo da Meimei. Então, o Arnaldo Rocha conviveu muito de perto com o Chico, né? Então, diz que em certo momento alguém teve a ideia de começar a fazer algumas reuniões de materialização. Então, diz que aí reuniam alguns lá, médiums, né, e ficava fazendo essa reunião, e o Chico que doava o ectoplasma, né, para fazer toda a materialização. Diz que quando foi um dia, eles contam que o Emmanuel, o senador se materializou, diz que um homem de quase 2 metros entra e ele chama a atenção do Chico, falou que era a última vez, que a missão do Chico era outra. Não era essa. Perto de todo mundo. Né? Materializou o livro. Diz que ele estava com um archote na mão, não sabia que brilhava mais, se era o archote, se era o peito dele. Eu falei, gente, olha, isso aí é coisa que você não tem como mensurar, né? Tem. Gente, imagina você vendo o Emmanuel ali na sua frente, vestido de senador romano, porque é assim que ele se apresenta, né? Porque é a que marcou a vida dele, porque foi o encontro que ele teve com Jesus, por isso que ele usa, né? Dessa forma. Então, assim, são histórias maravilhosas que a gente vai vendo, que não foi, assim, algo que, quando deu a mediunidade de mão beijada, tinha o propósito de escrever 30 livros, depois 100, depois chegou em 400. Foi muita luta, né? Muito trabalho, muita entrega, muita disciplina, mas muita disciplina mesmo, né? Desses espíritos abdicaram da sua vida, de tudo, né? Em nome da missão que vieram, né? Verdade, maravilhoso, né? Bom, então eles impediram aí, né, o pessoal de sacrificar os animais, eles se colocaram no lugar deles mesmos, explicando que, na verdade, a missão era do Cristo, e não deles, era... Preciso fazer um adendo. Pode fazer. É legal porque a gente tem uma prática de orar, por exemplo, para os benfeitores. Dr. Bezerra, às vezes para o próprio Chico hoje, a gente ora para ele, né? Maria de Nazaré e tal. E quando a gente compreende bem o que nós acabamos de conversar aqui, de que o que eles alcançaram de amor e de luz foi fruto disso, eu acho que a nossa oração fica mais... como é que fala? Fundamental. Eu acho que a gente se sente mais... Fortalecida. A nossa fé fica mais. Porque a gente pega e olha, é como se você olhasse e falasse assim, meu irmão, doutor Bezerra, o senhor está vendo aqui, ó, o esforço que eu estou. O senhor já passou por aqui, o senhor sensibiliza. E essa conversa que realmente funciona. Exatamente. E aí, será que não tem jeito de o senhor ajudar a minha mãe, de o senhor ajudar o meu amigo que está precisando tanto? Porque eu de mim ainda não tenho. Eu não tenho isso, mas eu sei que o senhor pode. Eu respeito a vontade de Deus, mas eu queria interceder pelo meu irmão, pedindo a sua ajuda, né? Então, quando a gente tem essa compreensão, a gente consegue rechear mais o sentimento, fugindo da idolatria, né, que vinha sendo muito praticada ao longo dos séculos de uma religião dogmática, né?
É que aí isso é a fé raciocinada, é muito bonito isso, né? A gente olhar e falar assim, não, como é que eu faço uma oração de fé raciocinada para uma entidade? Até mesmo para o Pedro, para o São Pedro, para o São João, né? Como é que eu faço uma oração de fé raciocinada para eles? Né? Vendo eles como irmãos mais adiantados. Passaram, que construíram, né? Que tem aquilo ali muito vivo dentro deles, não foi presente de Deus, né? Foi uma coisa que, né? Não sei se faz sentido. Não, faz sentido. Essa intuição de falar isso também. Bom, pessoal, e como a Meire disse, né? Aí, assim que ele apaziguou a turma, todo mundo já ficou ciente que é verdade, o que era o propósito deles. Chegaram os judeus de Antioquia, Icônio, e persuadindo as turbas, depois de apedrejarem Paulo, arrastaram para fora da cidade, supondo que ele estava morto. Após os discípulos o rodearem, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, saiu Barnabé em direção a Derbe. Ou seja, apesar de todo o reconhecimento, o mal veio de fora, pensa bem, vieram lá de Antioquia, desceram para Icônio e desceram para Listra atrás deles. Não bastou a perseguição lá, mas a perseguição se arrastou até Listra. Apedrejaram ele, foi dado como morto. E eles tiveram, ainda bem que teve uns discípulos que conseguiram lá rodear ele, né? E ele conseguiu sobreviver. Então, é o que o Ramon falou aí, a questão da força, né? Que esses espíritos conquistaram, de todo o suporte espiritual, assim mesmo o mal é persistente, né? Pode ser. Eu vi a irmã Ila falando sobre esse caso aí. Ela estava explicando assim, por exemplo, quando o Sinédrio julgava e condenava o apedrejamento não poderia acontecer no mesmo local de julgamento. Por isso que eles foram para fora da cidade, então houve esse deslocamento. E que quando você joga a primeira pedrada, se o réu, né, quem está sendo apedrejado, morrer, não pode jogar mais nenhuma. Porque eles entendem assim, que essa primeira pedrada é a vontade de Deus que está se fazendo. Então, se Deus tirou a vida da pessoa com aquela primeira pedrada, então ninguém pode fazer mais nada. Tem que respeitar. Exatamente. E aí se explicaria o que aconteceu. Eles jogaram a primeira pedrada, ele caiu, desmaiou, eles achavam que ele tinha morrido, foram embora. Que lindo. Ainda bem, né? Isso que eu ia falar, mas também... Nada muito especial. Você só resvalou, né? E ele desacordou, foi arrastado, inconsciente, levado. É o jeitinho brasileiro. O homem está mortinho. E lá no Paulo Estevão eles explicam mais detalhes, né? Teve uma pessoa lá que pegou o Paulo e levou embora, como se fosse levar o corpo para um lugar. E aí o Barnabé vai lá. Eu vou fotografar a capa do meu Paulo Estevão lá, que você vê que ele levou pedrada, assim, que é um livro bem antigo. É ele sob debaixo de pedrada mesmo. Eu já vi também, legal. Bem. É bem ilustrada mesmo. Eles gostaram de fazer Isso aí é que aproveitar as falhas da lei, né? Lacunas da lei. Verdade, entende. Mas tem várias vezes que ele levou tanta pedrada que aí teve época que ele começou a falar que ele era cidadão romano, porque aí parou as pedradas, por isso que ele foi decapitado. Porque ele, como sendo cidadão romano, eles não podiam fazer isso com ele. De novo. Certo, deu né? Para que sofrer? E eles se deslocavam. Havia a missão que ele tinha ainda, né? Para. Então. Confabulando que giro nós vamos chegar lá e pegar ele, a pedrada. Porque, você vê que isso é uma distância de 30 quilômetros, né? Você chegar em Listra. Imagina essa turba e falando, esbravejando, porque nós vamos chegar. E ele está lá, viu? Ele está lá, vamos chegar, vamos pegar ele, vamos. Inflamado.
inflamada. Sim, como é que não chegava essa turma em cima deles lá de uma vez? Pessoal, queria falar para o Iris, se ele tem alguma consideração, depois para a Jo. Vocês querem falar alguma coisa? 1h30, quase tão rápida, né? Bom, eu só tenho a agradecer, né, por a gente estar tendo acesso a tanta informação, gente. Realmente é um presente, né, a gente ter tudo isso hoje, né? Graças a todo esse pessoal que veio antes, ao grupo aqui maravilhoso. Obrigada. Agradeço a Deus por isso, a Jesus. Você falou, viu, Jô? Pavimentou o caminho para nós com esses livros, né? Pensa bem, o trabalho do Chico, o trabalho da espiritualidade, o trabalho de Kardec. Maravilha, né? E a gente pegou tudo prontinho, mas cuidadinho. Hoje tá fácil. Tá. E a gente reclama. Fico imaginando o seu nome lá, com 300 livros assim, grifando aqui, pegando a palavra aqui. A gente entra lá no NetSearch hoje, bota lá Faz tá tudo. tudo lá, os comentários do dicionário público, os textos espíritas, tudo. É só ler. Beleza. Isso aí, pessoal. Que bom, né? Deu para a gente crescer um pouquinho mais no nosso conhecimento. Esperamos que isso aí também ressoe em forma de prática do nosso sentimento. Que bom. Iris, faz a prece para nós? Eu faço, sim. Faço com muito prazer, até que é o engraçado, viu, Hernani? Às vezes você pede para fazer as preces, tem dia que você parece que você adivinha, que é um dia certo. Porque hoje eu tenho que fazer uma prece assim, um pouco mais feliz que dos outros dias, porque hoje eu estou completando 40 anos de casado. Sabe? Ah, parabéns! Então... Parabéns, muitas felicidades. Que Deus Parabéns. Parabéns ao casal. A gente tem que agradecer muito a Deus, né, por essa oportunidade. É uma oportunidade de estar aqui agradecendo e pedir aos amigos da espiritualidade também que nos dê força para a gente continuar nessa caminhada. Agradecer pela oportunidade de estar aqui aprendendo, a gente está crescendo um pouquinho, tá? Porque cada dia que a gente sai daqui, a gente sai com um pouco mais de conhecimento. E se a gente não consegue pôr em prática por tema ou por incapacidade, mas pelo menos a gente consegue aprender e quem sabe lá na frente a gente vai conseguir usar melhor ainda, né? Vamos pedir a espiritualidade mais uma vez para nos ajudar e que na próxima semana nós possamos estar aqui com a mesma vontade, com a mesma alegria para aprender mais um pouco. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todos os males, que assim seja. Obrigado, Iris. Parabéns mais uma vez para você. Eu que agradeço. Muito obrigado a vocês. E obrigado, pessoal, a todos. Gente, tchau. Fiquem com Deus. Ótima semana. Beijo. Tchau, gente. Abraço, fiquem com Deus. Ô, Joyce, espera um pouquinho aí, que depois eu quero falar uma coisinha para você. Tá certo, querida. Beijo, Meire. Beijo, fica com Deus, Jô. Beijo. Beijo para Clarinha também. Isso aí, nosso amigo André.